Os AVC são hereditários? Pesquisas sugerem que 15 a 52% das pessoas com AVC têm um membro da família que também sofreu um AVC. E uma grande revisão sistemática de 2019 descobriu que o risco de AVC pode ser de 36 a 44% maior se você tiver um pai ou irmão que sofreu um AVC. Genética tem um papel fundamental. De acordo com uma pesquisa de 2017, os seus genes influenciam o risco de AVC de 4 maneiras. 1. Distúrbios genéticos que causam um AVC. 2. Doenças genéticas como anemia falciforme que têm o AVC como complicação. 3. Mutações genéticas que aumentam o risco de AVC. 4. Mutações genéticas que causam fatores de risco de acidente vascular cerebral, como a hipertensão ou diabetes. Ter um histórico familiar de AVC também aumenta o risco de sofrer um AVC quando você é jovem. Ter irmãos com AVC e histórico familiar de AVC de início precoce também aumenta o risco de AVC recorrente, ou seja, da ocorrência de mais um evento de AVC na vida. Os especialistas dividem os distúrbios hereditários que afetam o risco de AVC em duas categorias. A primeira delas são as mutações genéticas únicas que levam a distúrbios nos vasos sanguíneos e que causam AVC. A primeira, CADASIL, arteriopatia cerebral autossômica dominante com infartos subcorticais e leucoencefalopatia. 2. CARASIL, arteriopatia cerebral autossômica recessiva com infartos subcorticais e leucoencefalopatia. 3. Angiopatia amiloide familiar. E 4. Mutações do colágeno 4. Com exceção do CARASIL, você só precisa herdar a mutação genética de um dos pais. Para o CARASIL, ambos os pais precisam carregar a mutação genética. CADASIL e CARASIL levam a AVC isquêmico. A angiopatia amiloide familiar e mutações do colágeno 4 podem causar AVC hemorrágico. A segunda categoria são os distúrbios hereditários que causam outros sintomas, mas esses sintomas podem levar a um AVC. Por exemplo, distúrbios sanguíneos como anemia falciforme, síndrome do anticorpo antifosfolipídio, trombofilia de Leiden, distúrbios dos vasos sanguíneos como displasia fibromuscular, artrite de células gigantes ou temporal, telangiectasia hemorrágica hereditária, doença de Moyamoya, síndrome de Sneddon, síndrome de Suzak. Distúrbios metabólicos como a xantomatose cérebro-tendinosa, doença de Fabry, homocistinúria, encefalomiopatia mitocondrial, acidose lática e episódios semelhantes a AVC, MELAS, doença de Pohn, distúrbios do tecido conjuntivo como a síndrome de Ehlers-Danlos e síndrome de Marfan. Qualquer um pode ter um derrame, mas certos fatores aumentam o risco. Os principais fatores incluem a idade. O risco de AVC dobra a cada 10 anos, depois de completar 55 anos de idade. Pessoas designadas como mulheres ao nascer são mais propensas a sofrer o AVC. Isso se deve em parte pelo aumento da pressão arterial durante a gestação e pelo estrogênio dos medicamentos anticoncepcionais. Pessoas negras não hispânicas têm 50% mais chances de sofrer um derrame do que pessoas brancas. Dietas ricas em sal, colesterol e gorduras saturadas e trans apresentam maior risco para o AVC. Não praticar atividade física suficiente pode levar a problemas de saúde que aumentam o risco de AVC. Fumar pode danificar os vasos sanguíneos e a nicotina pode aumentar sua pressão arterial. Até mesmo o vape pode aumentar o seu risco de AVC. Beber muito álcool pode aumentar o risco de AVC hemorrágico, especialmente em pessoas negras e hispânicas. As seguintes condições de saúde também aumentam o risco de AVC: pressão alta, colesterol alto, diabetes, doença cardíaca, fibrilação atrial e obesidade. Não há como garantir que você não terá um AVC, especialmente se você tem um histórico familiar. Ainda assim, você pode reduzir o seu risco. Se você tem uma condição médica que pode levar a um AVC, hereditário ou não, controle os fatores modificáveis como colesterol, pressão e diabetes. Algumas doenças hereditárias têm tratamento, então faça o controle dessas doenças.